Olá! O intuito desse vídeo é esclarecer um pouco alguns pontos em relação à aplicação dos exames do primeiro semestre de 2019, que ocorrerá agora a partir dessa próxima sexta-feira, nos nossos 28 polos em que temos o curso de Tecnologia em Gestão Pública. Bom, primeiramente nós temos a questão das instruções gerais. O nosso caderno de provas, assim como ocorre nas provas gerais que são aplicadas no polo, no caso agora as provas de exame, ele tem todos os polos, acredito que tenham recebido, o SEDEX contendo o nosso caderno de provas, ou seja, todas as provas que ocorrerão naquele polo ao longo desse período de exame. Então aqui tem todas as instruções, como a maioria de vocês já conhecem, os coordenadores de polo que nos auxiliam muitas vezes na aplicação das provas e também os nossos tutores. Nós temos as instruções padrão, de formato padrão, que ocorrem então no momento das provas, agora da mesma forma nos exames. Da mesma forma que nas provas, o exame também, o aluno terá o direito de pegar o seu gabarito, né, destacar a parte de baixo, e deixar a parte de cima, que deve manter na prova, é o qual nós iremos utilizar para efetuar a correção da prova e lançar então a nota de exame do aluno. Veja, nós temos alguns aspectos importantes que devem ser observados. O primeiro é que nós não devemos, nenhum polo poderá aplicar a prova a algum aluno que não esteja inserido na ata. A ata, o nosso pessoal da secretaria está encaminhando, assim, a maioria, provavelmente todos os polos já receberam, isso por e-mail, no e-mail dos coordenadores de polo, já receberam a ata contendo as disciplinas e os alunos que ficaram na condição de exame. Então, aluno que não estiver inserido a ata, de forma alguma, o nome pode, não estiver inserido o nome na ata, de forma alguma ele pode realizar a prova. Então, na sequência, a gente tenta verificar o que aconteceu, se o aluno insiste em realizar a prova, mas naquele instante ela não vai fazer. De forma alguma, deverá ser inserido, por exemplo, o nome no final da lista. Isso nós não podemos deixar que ocorra. E outro caso é que nenhum aluno poderá fazer prova de exame em polo distinto daquele que ele possui vínculo. Por exemplo, um aluno que esteja matriculado em Campo Largo e queira realizar o exame lá em Curitiba, isso não será permitido. O nome dele consta somente no polo de origem. Se ele está matriculado em Campo Largo, a prova de exame será em Campo Largo. Se ele está matriculado em Guarapuava, a prova de exame será em Guarapuava. Tá ok? Por favor, nos ajudem para que isso ocorra de forma natural e não tenhamos problema na sequência. Tá? Uma outra coisa que eu peço a todos, isso nós não temos outra alternativa, nós temos que manter a padronização, é que não deverá ser aplicada a prova em data ou horário diferente do que consta no edital. Nós temos os editais de exame, esses editais foram enviados já com uma antecedência aos coordenadores de polo, aos tutores, então todo mundo já tem conhecimento, inclusive está disponível na secretaria do Moodle também, para os alunos terem conhecimento. As datas estão estabelecidas no edital. São 3 editais, por conta que relaciona-se a Foz do Iguaçu, Nova Tebas e Pato Branco. Então, no período de exame, nós tivemos que fazer um ou outro detalhezinho para ajustar a necessidade daquele polo. Outro edital também diferente um pouquinho no nosso polo de Londrina, mas também já recebeu, todos têm conhecimento do dia, da semana, da data e a disciplina, e aqui nós temos também o horário, assim como os outros polos que nós temos, que receberam a informação que especifica, como mencionei, o dia da semana, a data e o horário. Então, pessoal, eu peço que seja padronizado isso para que não tenhamos problema. Logicamente, se a prova ocorre às 19 horas, deve ser aberto o envelope dessa prova às 19 horas do dia 28, porque o envelope foi a todos os polos lacrado, e essa autenticidade, esse processo tem que ser verificado pelo aluno. O aluno tem que estar presente no momento da abertura da prova. Então, por favor, atentem para esse caso. Tá? Voltando aqui, então,
Caso o aluno não possa comparecer, ele deverá comparecer na data, no dia, no horário estabelecido, ele deverá solicitar exame em época especial, o qual nós vamos marcar na sequência e ocorrerá lá provavelmente no início de agosto, em data a ser programada. Se é um caso específico, alguns alunos têm uma condição ou outra que não permite que eles realizem a prova na data, no dia, horário marcado, então eles vão fazer essa prova na sequência, num período a ser reapresentado a vocês. Outro caso é o seguinte, o pessoal da secretaria está encaminhando no e-mail de todos os coordenadores de polo as atas e também as etiquetas. As atas de exame, tomando como exemplo essa aqui, nós tiramos o nome e o IRA do aluno para que não ocorra apresentação, identificação da pessoa, mas, por exemplo, aqui no polo que nós temos, no caso é um polo de Guarapuava, GP, na disciplina de Direito Constitucional nós temos um aluno. Então, esse aluno tem a média dele aqui 6,2. Essa nota de exame, seja numérica, seja por extenso, nós vamos corrigir e aplicar aqui em Guarapuava. No entanto, eu peço para que os aplicadores de prova não esqueçam de forma alguma de coletar a assinatura do aluno e também assinar, a pessoa que está aplicando a prova, assinar a ata. Isso aqui é muito importante e em alguns casos passou batido na realização do exame no final do ano passado. Por favor, atentem para isso, porque nós temos um problema muito sério na sequência, caso ocorra o questionamento por parte do aluno na nota que ele teve ou algum questionamento posterior, ok? Vejam, um ponto muito importante. Como nós tivemos ao longo do curso cerca de 29 disciplinas, todas essas disciplinas estão apresentadas no edital, vejam aqui, são muitas disciplinas, porque vocês sabem que nós tivemos oferta e reoferta. Nem todas as disciplinas nós temos alunos na condição de exame. Por conta disso, tomando como exemplo novamente a Guarapuava, nós temos algumas disciplinas que o aluno está na condição de exame e por conta disso foi gerado a ata. Então, os alunos que estão em condição de exame nas disciplinas ofertadas nesse período, todas as atas estão compostas somente por um arquivo. Então, digamos assim, este arquivo, a ser impresso pelo coordenador de polo, aqui nós temos cerca de 14 páginas, nós temos, então, provavelmente 14 disciplinas que contêm exame, as outras não têm. Então, digamos que um polo tenha recebido somente 2 disciplinas, tomando como exemplo que fosse Direito Constitucional aqui, ou a disciplina de Gestão de Estado, que fosse só essa, não se preocupem. Ou seja, as outras disciplinas não há aluno na condição de exame, por isso não estão contidas nesse arquivo, ok? Só para deixar claro esse aspecto. E outro aspecto que eu peço aos coordenadores de polo, aos nossos tutores, que imprimam as atas e também as etiquetas que foram no mesmo arquivo, no e-mail dos coordenadores de polo, de forma antecipada, então, né? E colhem a etiqueta no envelope, somente no envelope depois de realizadas as provas, somente quando o professor responsável for buscar a prova no polo. Isso ocorrerá lá ao término de todas as provas. Então, nós temos uma programação lá no final, a partir da sexta-feira, depois que encerra-se o período de exame, ou seja, lá no dia 5, dia 6, ou até mesmo talvez dia 8, no caso de julho, a nossa equipe estará se direcionando aos polos para buscar essas provas. Então, somente depois que a pessoa responsável, o professor, pegar essas provas, então nós vamos colocar as etiquetas para lacrar esses envelopes, tá ok? Então não adianta colocar agora, porque quando chegar lá a pessoa responsável vai ter que contar, conferir o número de provas. E aí, por fim, somente destacar que no caso de todas as disciplinas que ocorreram, nós tivemos 4 polos que mesmo tendo recebido as atas de exame, porque algumas atas nós enviamos como precaução, talvez ocorresse alunos na condição de exame, mas não ocorreu. Esses 4 polos, Arapongas,
Bela Vista do Paraíso, Iretama, Itamarana, nesse momento nós não teremos aplicação de exame, porque todos os alunos ou estão aprovados ou reprovaram direto, mas não entraram na condição de exame. Que todos já têm conhecimento, a nossa condição de exame é que ele tenha nota no mínimo 5, entre 5 e 6,9. Nota de 7 acima o aluno está aprovado e abaixo de 5 ele está reprovado, de acordo com as normas da instituição. Então, por conta disso, nestes polos não haverá a realização de exame, mesmo tendo sido inserido lá o nome desses polos no edital. Ok? Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. E aí, só finalizar da seguinte forma. Muitos coordenadores de polo, aluno e tutores estão em dúvida na relação, acho que alguns alunos estão perguntando principalmente, na situação, na condição dele de exame. Como que ele sabe se ele está em exame, se ele está aprovado ou está reprovado? Quando o aluno acessa o aluno online, que fica lá na página da Unicentro, ele tem essa informação. Então ele vai lá www.unicentro.br, ele procura o campo lá chamado aluno online. Nesse campo ele vai procurar lá, eles já têm conhecimento, porque já efetuaram a rematrícula no início deste ano, no finalzinho do ano passado, início deste ano, e então eles têm como conhecimento como buscar isso, e eles têm a senha para isso, que está vinculada ao RA deles. Então ele vai lá e depois ele clica no campo matrícula, lá do aluno online, depois de logado, ele vai verificar todas as disciplinas. Essas disciplinas, elas vão estar na condição, no caso essas que ele realizou este ano, vão estar apresentadas aqui e vão estar evidenciadas com a nota. Por exemplo, aqui, esse aqui é um aluno que eu retirei o nome para não identificar, mas ele tinha a matrícula em todas essas disciplinas aqui, e essas duas de baixo eram disciplinas de reoferta. No caso, esse aluno foi aprovado em todas as disciplinas. Se o aluno acessa isso daqui e verifica que ele está na condição de 5 a 6,9, logicamente ele está em exame, então esse aluno vai estar lá na ata, o nome dele vai estar lá na ata, que é o documento que nós enviamos para vocês pela secretaria. Pessoal, esse é o aviso que eu tinha para dar para vocês, então. Se tiverem alguma dúvida, nos escrevam ou liguem diretamente ali na secretaria. A gente vai tentar informar da melhor forma possível. E aí, na sequência, nós vamos tentar, eu peço que vocês não encaminhem esse vídeo aos alunos, é só esclarecendo aos tutores e coordenadores de polo. E aí, na sequência, nós vamos mandar um videozinho ilustrando também para os alunos, para eles verificarem a questão de como verificar lá se eles estão na condição de aprovado, reprovado ou em exame. E também nós vamos mandar na sequência um tutorialzinho, porque nós temos no período de 13 a 17 de julho, nós temos o período de rematrícula. A rematrícula o aluno faz lá em formato pela internet, sem precisar, digamos, estar diretamente ligado ao polo. Mas ele entra lá na internet e faz a sua rematrícula. Então esse tutorialzinho é só para ilustrar para eles na sequência, nós vamos enviar, aí vocês também terão conhecimento sobre isso. Tá ok? Obrigado pela atenção, bom trabalho a todos e obrigado desejar pelo empenho e dedicação que todos têm efetuado ao nosso curso. Até mais!